Graça e paz, irmãos, graça e paz, igreja, para os que estão presentes aqui na igreja, para os que estão em casa. Começamos a orar ao Senhor, oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar reunidos em nome de Jesus. Peço, Senhor, que tudo que aconteça nessa noite seja conforme a sua vontade e não a nossa, Pai. Que abençoe todo o culto, abençoe as canções, os louvores, a palavra, todos que estão envolvidos, todos que estão clamando por uma resposta, uma cura, tudo aquilo, Senhor, que está nos nossos corações, Pai. Nós entregamos nesse momento ao Senhor. Nós queremos, Pai, o seu perdão, a sua graça, o seu amor. Em nome de Jesus, amém.
tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajude-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas só ti tu és. Convenho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado em mim, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e enche teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim. Perdão e graça, e lava-me, Senhor. Hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor. Hoje eu preciso do teu confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, só ti tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, me ajuda a coração. Eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor. Mas hoje eu preciso do teu amor. Se pedir, tu virás, tua chuva derramarás. Chuva derramará. Se pedimos, virá. Tua chuva derramará. Se pedimos, virá. Tua chuva derramará. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor. Mas hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor. Mas hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor. Hoje eu preciso do teu amor. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Como é bom nós começarmos o culto cantando sobre perdão e graça.
Como é bom cantar, precisamos desfrutar deste amor. E o texto que nós queremos dar abertura, assim, continuidade ao nosso culto, Lucas 14. Que bom que você está aqui, que bom que você está aí em casa assistindo a gente, é muito bom, e que Deus possa abençoar sua vida de maneira maravilhosa. Deixa-me falar uma coisa, se há um lugar que nós estamos seguros é aqui no templo. Quem chegou aqui já sabe, quem passa por um tapete lá, tudo molhado, limpa os pés, higieniza as mãos, medida de temperatura, seguro, tudo separado, um num canto, outro no outro, tudo separadinho, lugar seguro, pode vir na casa do Senhor, que é bom demais. Verso 25 até o 35. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde terminar. Não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que a palavra de Deus está dizendo. Renúncia, nós precisamos renunciar. Renunciar para termos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Renunciar para vivermos uma vida abundante. Feche seus olhos, mesmo aí em casa, vamos à presença do Pai. Pai da glória, dê a cada um de nós, como diz a Tua palavra, o conhecimento, dê a cada um de nós o espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso entendimento para que nos firmemos na esperança e que conheçamos as riquezas da glória do Senhor, bem como conheçamos a grandeza do seu poder. Manifesta teu poder no nosso meio. Pai, quando nós lemos a tua palavra, nós encontramos justamente isso, a manifestação do poder do Senhor na vida de pessoas, na vida de um povo, restaurando, transformando, dando equilíbrio, dando saúde. E nós estamos aqui na tua presença porque desejamos imensamente desfrutar da tua direção, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia. Pai, eu peço em nome de Jesus que nada venha atrapalhar a nossa devoção nesta hora que passaremos juntos. Que nada venha tirar de nós o foco da pessoa de Jesus. Que nenhum pensamento, nenhum sentimento, nada venha atrapalhar. Mas nós queremos, em nome de Jesus, repreender tudo que é espírito que possa vir para atrapalhar a nossa devoção com o Senhor. Nós repreendemos e clamamos pelo teu poder sobre a nossa vida.
a tua unção sobre cada um de nós, que o teu Espírito repouse sobre nós, que a tua unção esteja presente em nossa vida. Pai, abençoa esses momentos que passaremos juntos, falando a tua palavra, compartilhando, e que em breve, ó Deus, todos possamos estar novamente reunidos no doce e precioso nome de Jesus Cristo, Senhor. Pois no nome dele que oramos. Amém. Gente, é muito legal a gente poder ver alguns aqui, né? Mas é legal também saber que você está aí em casa assistindo a gente, é bom demais. E nós desejamos imensamente que você seja abençoado nessa noite, que a palavra de Deus, que os cânticos, que as orações sejam presentes na sua vida e você sinta a presença marcante do Espírito Santo aí onde você está, tá? Primeiro, uma gratidão. Quero expressar minha gratidão aos irmãos que mandaram mensagem, mandaram e-mail, e parabenizando pelos 19 anos que nós estamos aqui no Parque das Nações. Graças a Deus. Um irmão mandou assim, mais 19 anos. Você para um pouquinho. Eu acho que não tenho tudo isso não, né? A vida é curta, a gente sabe disso, e eu disse a esse irmão que a coisa que eu mais quero é viver intensamente cada dia, como se fosse o meu último dia, sendo bênção na vida de pessoas. A gratidão também. Ontem está tudo limpinho, cheiroso, gostoso, né? Eu já dei uma volta aí pela casa. Alguns irmãos vieram ontem aí, trabalharam pra caramba. Alana, Luciano, Andréia, Jonathan, trabalharam a beça, Suzy, Ezequias. Gratidão da igreja para vocês, né? Deram o seu tempo para a manutenção do templo, da casa do Senhor, e a nossa oração é que Deus abençoe vocês ricamente, que vocês sejam agraciados com a presença de Jesus na vida de vocês. Muito obrigado. E sábado nós teremos também, precisamos de irmãos e irmãs que possam vir no próximo sábado. Nós precisamos de gente aqui para fazer uma geral, né? Precisamos passar nas salas, as salas estão meio sujinhas, né? Porque está fechada. Eu tenho vindo atender pessoas aqui na sexta-feira e eu dou sempre uma geral na sala que eu vou atender ali. Eu só dou sempre uma geral porque a gente vê que está sujo. Então, nós queremos formar equipes, né, para que essa limpeza possa ocorrer sempre, a gente ver a casa do Senhor cuidada pelos seus que são queridos, né? Eu, quando penso nisso, eu lembro dos levitas que cuidavam da tenda, do templo. Eles ficavam lá 24 horas cuidando daquilo lá. Muito legal, e é assim que a gente está fazendo, tá? O culto presencial, como eu falei, né? As inscrições são abertas nas terças-feiras. Você pode fazer sua inscrição lá e vir numa boa. Olha, se há um lugar que está seguro, é aqui, né? Está tudo separadinho, né? Não é isso? Tudo separadinho, um num canto, outro no outro. Entra lá, é álcool gel, é medição de temperatura, é o tapete lá com desinfetante para você passar o pé. Aqui tá jóia, tudo limpinho. Então está mais seguro do que no supermercado, tá? Todo mundo de máscara, todo mundo aqui protegido. É assim que estamos, tá? Outra coisa, obrigado pelos seus dízimos, suas ofertas. Os irmãos têm sido maravilhosos, mantendo a casa do Senhor, mantendo a obra do Senhor. Está aí o número da conta aí no chat, procura ali, faça o seu depósito. Que a bênção, tem sido bênção. Muito obrigado aos irmãos que têm sido fiéis nas suas contribuições, tá? Legal. Chega de falatório, música, garoto. Agora vamos cantar Mateus 6:33. Quem estiver aqui na igreja, quiser se colocar de pé para louvarmos ao Senhor, buscai primeiro o reino de Deus.
Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para Jesus, que tem feito tanto por nós. E agora cantaremos Salmo 19. Pode sentar, queridos. A Ana e a Érica vão cantar, né? Vocês não vão cantar agora? É agora, ficam aqui já. Né? Salmo 24 diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o puro, de coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por falsos deuses ou deuses falsos. Santidade, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, sejamos um povo santificado. Que Deus os abençoe com essa canção que vamos ouvir, que ela possa falar no teu coração, abençoando, preparando você para a palavra que o Senhor tem a sua para você nessa noite. No seu santo lugar.
Amém. Obrigado, Ana, Érica. A mensagem cantada, maravilhosa. Como é bom a gente cantar, né? A música faz bem ao coração. A música faz muito bem ao coração. A gente se sente muito bem, muito confortável. Deixa eu pegar meu copinho d'água aqui, porque daqui a pouco eu vou precisar dele. A garganta seca, por incrível que pareça. Deixa ele aqui pertinho, né? Tomou aguinha, Sônia? Tomou aguinha já? Eu quero compartilhar com os amados o que Paulo nos ensinou, o que Paulo deixou registrado na carta aos Efésios, no capítulo 2. E é muito interessante quando você olha esse texto, ele é muito rico. E Paulo está escrevendo à igreja, mas ele está falando de coisas tão sérias. E eu fiquei pensando naquilo, no que ele escreveu. Eu queria falar sobre vida sem o Espírito Santo. O que é uma vida sem o Espírito Santo? Como é que pode viver sem o Espírito Santo? O que é viver sem o Espírito Santo? A gente sabe que a pessoa que não tem ainda Jesus como Senhor e Salvador não tem o Espírito Santo. Mas nós, salvos, mas o crente, ele também tem hora que ele dá uma esfriada e a ação do Espírito para de agir na vida dele. E vida sem o Espírito Santo significa vida de morte. O Espírito traz vida e vida em abundância. A vida sem o Espírito, consequentemente, é morte. Então, se há alguma coisa que arrebenta a vida de qualquer salvo, de qualquer crente, é ter uma vida sem o agir do Espírito Santo nele. E Paulo está escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz assim, ele está falando aos crentes, para mim e para você, crente em Jesus Cristo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência ou na rebeldia. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós vamos ficar nos 3 primeiros versos, vamos pensar nisso nos 3 primeiros versos. Então Paulo está se dirigindo aos crentes, trazendo à memória a condição anterior. Olha como vocês eram. Tá? Ele traz assim, ele para e começa a dizer, olha, pensem bem, olha como que vocês eram, olha o estado anterior de vocês, olha a condição lastimável na qual vocês viviam, quando vocês viviam sem Cristo, naquela vida que vocês estavam mergulhados, desesperados, sem esperança, morto
é a condição daquele que está sob o domínio do pecado e afastado de Deus. Quando eu penso, e aqui ele está falando, vocês estavam mortos, porque vocês estavam afastados de Deus, longe de Deus, era a condição do homem sem Cristo. Mas isso também é uma tristeza, porque muitas vezes na nossa vida cristã, nós vamos nos acostumando e vamos descuidando desse princípio na nossa vida, e de repente nós estamos agindo com os mesmos princípios do mundo lá fora. Porém, se vivermos sem a plenitude do Espírito Santo, isso implica uma situação ruim. Por quê? Porque não produz fruto. E como eu disse semana passada, um ramo sem fruto, um ramo morto não produz fruto. Um ramo que não se alimenta da seiva elaborada, que é Jesus, não produz fruto. E Jesus diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, porque não produz fruto. E Jesus fala, se alguém permanecer em mim, dará fruto. Se alguém não permanecer nele, será lançado fora. Mas ele diz, aquele que permanece em mim, e as minhas palavras, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam todas dirigidas ao Senhor, que as palavras do Senhor estejam em mim, permanecer em você, a Bíblia diz que vai dar muito fruto. É interessante que o capítulo 2, reparem que no capítulo 2, na versão da NVI não tem essa conjunção, mas nas outras versões tem uma conjunção e, né? Que liga o exposto no capítulo 1, né? Essa conjunção, e vocês estavam mortos nas suas transgressões. O capítulo 2, então, é uma continuidade do capítulo 1. Então, quando você vai à Bíblia, você começa a ler, começa a desfrutar desses ensinos preciosos, você vê que Deus tem um propósito. E no verso 10 do capítulo 1 diz, isto é, de fazer convergir. Qual é o propósito de Deus? Fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, o objetivo de Deus, para mim e para você, é convergir em Cristo, que todas as coisas possam convergir para Cristo. E é nesse propósito e atividade que Deus tem como objetivo. Qual é o objetivo de Deus? Quando eu converjo para Cristo, quando eu vou tudo com esse objetivo de Cristo, ele diz no verso 3 do capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com o quê? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, quando você pega o texto e começa a olhar o propósito de Deus, o que Deus queria fazer, o objetivo de Deus para mim e para você, é abençoar você com todas as bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais é muito maior do que as bênçãos materiais, e às vezes nós ficamos tão fixados nas bênçãos materiais, nas bênçãos terrenais, e esquecemos das bênçãos espirituais, e o que Deus mais quer é que nós desfrutemos das bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais virão porque você decidiu convergir para Cristo. Quando você decide convergir para Cristo, as bênçãos vêm, deixando a vida de morte para ter a vida plena e abundante. Quando eu me converjo para Cristo, que eu quero estar com Cristo, eu estou deixando a vida de morte para desfrutar de vida plena e vida abundante. Eu morro para esse mundo e vivo para Cristo, vida abundante. É algo que Deus fez. O que Deus fez? Deus ofereceu Jesus Cristo para que a gente possa convergir para Ele, para que tenhamos a salvação. Salvação que visa trazer o homem para o plano original. Qual é o plano original de Deus? Te abençoar com todas as bênçãos celestiais, espirituais, mas ter você perto dele. Deus deseja que você esteja perto dele. O convergir
É tender para um ponto comum. Convergir significa a minha tendência para um ponto comum. E qual é o ponto comum? Para mim, crente, para você, crente, é Cristo. Convergir é para Cristo, é você convergir para Ele. E esse convergir nos faz entender que se não nos fixarmos neste ponto comum, Jesus Cristo, não compreenderemos o que Deus determinou em seu propósito. Qual é? De nos fazer santos. É isso, o propósito de Deus é que a gente se santifique, que haja santificação, que haja um plano da nossa vida de buscarmos a santidade. Esse é um plano de Deus, convergir em Cristo para que nós possamos alcançar o propósito de Deus, sermos santos. É propósito de Deus fazer de mim e de você santos, santificados. Mas o que éramos? Nós estávamos mortos em nossos pecados, nós éramos escravos do pecado, nós vivíamos debaixo da ira de Deus. Olha que coisa desgraçada. Escravo do pecado, morto no pecado, na lama, debaixo da ira de Deus, afastado de Deus. Mas o que é que Jesus Cristo fez? Ele veio para te dar vida. Ele veio para que você tenha vida e vida abundante, não fique morto no pecado. Ele veio para que você experimentasse o perdão gracioso. Ele veio para tirar a ira de Deus sobre você, para que você desfrute da vida. Jesus trouxe o perdão para você, para mim. Precisamos desejar ter uma vida em Cristo. Eu escutei uma história, eu quero contar para vocês. Conta-se que um monge, ele estava sentado à beira do rio, aquela posição de monge, meditando, e um discípulo chegou perto dele e disse: mestre, como é que eu posso conhecer Deus? O monge parou, não falou nada, não abriu uma palavra, desceu do lugar que ele estava, chamou o discípulo, pegou ele pela mão e foi levando para dentro da água ali no rio, foi entrando no rio, foi chegando a um certo ponto com a água já quase no pescoço, daí ele pega o discípulo, pega pela cabeça e afunda o discípulo e fica segurando ele lá embaixo, e fica segurando, o cara começa a se bater, ele fica segurando, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, o camarada está desesperado lá embaixo, e desesperado, aí ele puxa o cara pelos cabelos, aquele... Ele falou: quando você tiver essa mesma força que você teve para buscar o ar, para respirar, para ter vida, e desejar Deus, assim você vai encontrá-lo. Às vezes nós não fazemos isso. Será que temos esse desejo? Será que temos esse desejo de ter a Deus na nossa vida? Qual foi o objetivo de você ter sido criado? Qual foi o objetivo de Deus em criar você, em colocar você nesta vida? Está aqui no texto bíblico. Está no verso 6 e verso 12 do capítulo 1. Dá uma olhada na tua Bíblia, né? Você que está em casa, dá uma olhada na tua Bíblia. Capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, verso 6 e verso 12. O objetivo de Deus para a sua vida. O verso 6 e o verso 12 está dizendo o objetivo que Deus tem para a sua vida. Para quê? Para você ser louvor da sua gloriosa graça. Na outra versão, louvor e glória da graça de Deus, o qual nos deu gratuitamente. Ele não cobrou nada de você, Ele não pediu nada de você, Ele não pediu sacrifício nenhum, Ele deu para você gratuitamente. E no verso 12 diz a mesma coisa, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória.
Então você está aqui nesse tempo para ser louvor da glória de Deus. E quando você busca a Deus, você encontra a Deus, como aquele discípulo que o monge afunda lá na água, e quando ele sai para fora, ele busca o ar para respirar. E quando você desejar assim, Deus, você vai se encher dele, você o conhecerá, você vai viver com ele, você vai desfrutar dele, e você será para louvor e glória da graça de Deus. Ninguém vai agradar a Deus vivendo de maneira virtuosa. Eu tenho minhas virtudes, eu não falo palavrão, eu não tenho mentira. Ninguém vai agradar a Deus se empenhando em fazer coisas boas. Não, eu faço muita coisa boa, olha, eu faço isso, faço aquilo. Não, Deus não vai se agradar disso. Você não vai agradar a Deus sendo um religioso. Muita gente tem isso na cabeça, não, eu vou ser um religioso, vou agradar a Deus. Religioso não agrada a Deus coisa nenhuma, porque você é frio, você vem no domingo, presta culto e acabou. Durante a semana, esse Deus está longe de você. Ninguém vai agradar a Deus porque frequenta os cultos dominicais, participa de célula. Não, você não vai agradar a Deus porque você lê a Bíblia mecanicamente. Você não vai agradar a Deus porque você diz que é crente. Tem muita gente convencida, mas não convertida. Há uma diferença entre ser convencido e convertido. Convertido é aquele que vai ao Senhor Jesus, agradando a Deus, convergindo em Cristo, e nele permanecer enraizado, produzindo o fruto do Espírito Santo, revestido da força e do poder que está sobre cada um dos salvos, revestido do poder de Deus. E ele está dizendo no texto bíblico que esse poder está para mim e para você, salvo por Jesus. Só podemos conhecer a grandeza de Deus quando tomamos conhecimento da profundidade do pecado. Será que você tem consciência da profundidade do pecado? E eu só tomo consciência da profundidade do pecado quando eu vejo Jesus de Nazaré, quando eu sou confrontado o meu pecado em Jesus de Nazaré. É que eu desço, eu mergulho na profundidade daquilo que eu sou. E o que é que eu sou? Pecador. Texto, verso 2 e 3, ele diz, olha, o que nós éramos, o que eu era, o que você era? Você era isso aí, verso 2, nos quais costumávamos viver, quando seguimos o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, também todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamento, como outros éramos por natureza merecedores da ira. Era isso que nós éramos. E eu só tomo consciência disso quando eu desço à profundidade, quando eu desço e vejo qual pecador eu sou. Para quê? Se eu não descer, eu não vou conseguir subir. O verso 5 e 6 diz assim, deu-nos vida por Cristo quando ainda éramos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, primeiro, eu só tomo consciência do que eu sou quando eu desço às profundidades, quando eu desço, vou lá para baixo, vou lá para o fundo e vejo o que eu era, o que eu fui. E quando eu vejo Cristo, eu passo a subir pela grandeza do poder de Deus, pela salvação. Falo para crentes, mas muitos crentes são mortos porque se amoldam ao mundo que vivem, como diz o verso 2 e 3. Ninguém, nem eu nem você, ninguém terá uma concepção correta sobre a doutrina da redenção. Doutrina da redenção. Se não buscar entender
a doutrina do pecado. Eu só entendo a doutrina da redenção se eu entender a doutrina do pecado. A teologia sistemática, ela nos fala sobre redenção, diz que a palavra grega lutron, tal como também aparece no termo latino redimo, indicava o preço pago para comprar de volta um escravo ou um cativo, tornando aquela pessoa livre pelo pagamento de um resgate. Então, quando a gente pensa em redenção, é isso daqui. O que Jesus fez? Pagou um preço e me tornou livre. Pagou um preço para tornar você livre. Ele redimiu você. Ele pagou um preço de volta a alguém que era escravo. Você era escravo do quê? Do pecado. Você era escravo, como o texto diz, mediante o príncipe do ar, Satanás. Estava escravizado por ele, aprisionado por ele, amarrado por ele. Mas você foi pago um preço por você e comprou de volta você e tornou você livre. E o resgate foi a morte de Jesus Cristo na cruz. E quando eu penso em redenção, a redenção me fala de vida eterna, como está em Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. Quando eu penso em redenção, ela fala de perdão dos pecados, como está em Efésios 1, 7. Quando eu penso em redenção, eu penso em justiça, como está em Romanos 5, 17. Quando eu penso em redenção, eu penso na liberdade da maldição do pecado, como Gálatas 3,13. Quando eu penso em redenção, eu penso na adoção à família de Deus, como está em Gálatas 4:5. Se você experimentou a redenção, como é que você pode viver moldado pelos prazeres do mundo? Como é possível ficar apaixonado pelas coisas do mundo? Se você experimentou a redenção, como é possível? Sou um morto. Mas a teologia sistemática fala da hamartiologia, que é a doutrina do pecado. E o que é pecado? Pecado é qualquer coisa que contraria ao caráter de Deus. Pecado é qualquer coisa que contraria o caráter de Deus. 3 coisas que eu vou dizer, básicas, são várias que eu poderia citar, mas 3 coisas apenas do caráter de Deus. Deus é justiça. Justiça significa Ele vai fazer certo qualquer coisa que esteja errada. Deus é justo. Ele vai fazer certo qualquer coisa que esteja errada, mas Deus vai fazer certo. Outra questão do caráter de Deus é a bondade. Deus é bom. E esse fato nunca muda. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. O Salmo 34:8 diz: prove e veja que Deus é bom. Provar aí não é você, provei, não, é degustar. Sabe, provar aí significa você pegar aquela coisa assim, saborear, experimentar, e aquilo te dá um prazer enorme. Essa semana vi uma moça comendo um sanduichinho básico, desse tamanho. E eu fiquei observando o Nivaldo. E ela comia com um prazer que eu nunca vi igual. Eu olhei para ela e disse: eu consigo. Gente, prove e veja que Deus é bom. Saboreie, sabe, é aquela coisa boa demais. Deus é justiça, Deus é bondade, mas Deus é santidade.
Deus é santo e justo, e Ele deseja nos fazer santos, puros e limpos, livres das profanações do pecado. Colossenses 1, 13 e 14 diz: Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ora, se você não entende claramente os efeitos do pecado sobre a sua vida, você nunca entenderá a essência da graça. Você nunca desfrutará dessa coisa boa chamada graça. Temos uma natureza pecaminosa, que é a capacidade da inclinação humana para fazer tudo aquilo que nos torna reprováveis aos olhos de Deus. E Paulo fala isso para a gente: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ah, pastor, mas peraí, ele não está falando aí para os incrédulos, ele está falando para a igreja. E às vezes nós ficamos cegos. Satanás tem o objetivo de cegar a mim e a você. Ele tem o objetivo de nos cegar para que a gente não enxergue as grandezas de Deus, as coisas de Deus, o poder, a ação poderosa de Deus. Ele cega aquelas pessoas que ficam sob a influência do poder de Satanás. E ele escurece o entendimento e mantém as pessoas na escuridão como mortos. Como mortos na escuridão. Deus quer nos trazer para a luz. Mortos que vivem sob o jugo do poder da rebeldia, é o segundo tópico. O pecado o que ele faz nas pessoas? O pecado torna as pessoas rebeldes. Rebeldes à voz de Deus, rebeldes ao ensino da palavra, rebeldes à instrução, rebeldes a estar firmado e santificado, rebeldes em não crescer no conhecimento do Senhor. Talvez você me diga assim: ah, pastor, peraí, pastor, não estou interessado nas doutrinas. Pastor, eu não almejo ser teólogo, estudar teologia, para quê? Eu sou homem de negócio, eu quero saber como é que funciona a coisa. Tá? Meu interesse é saber como viver e como é ganhar grana. Você só entenderá a vida como está, você só entenderá o mundo como está, se você entender a doutrina do pecado que afasta você de Deus. O pecado torna a pessoa rebelde. Com certeza você conhece muita gente que, por estar mergulhado no pecado, são rebeldes. Rebeldes a pai, rebeldes à mãe, rebeldes à sociedade. Por exemplo, eu fico impressionado porque as coisas estão dizendo assim: ande de máscara para baixo e para cima. E tem pessoas que não põem a máscara. Ah, me incomoda. É um desrespeito, é rebeldia. É um desrespeito para comigo e para com você. É um desrespeito ao ser humano, ao próximo. Mas eu tomo consciência desse respeito porque o Senhor fala com a gente que isso é respeitar o outro. Temos alguns irmãos que não podem estar, por exemplo, o Emerson e a Suzana, gostariam muito de estar aqui conosco, mas não podem estar. Foram obrigados a entrar de quarentena. Por quê? Por respeito a mim e a você. E a gente tem outros irmãos também que não vieram, não puderam vir, por respeito a mim e a você. Não são rebeldes. A rebeldia. Pecado torna a pessoa rebelde. Rebeldia é o ato de se rebelar, é o ato de fazer oposição, viver em teimosia. E quando eu comecei a pensar nisso daqui, essa rebeldia, me veio Romanos, quando Paulo escreve
pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Deus entregou, Deus tirou a mão. Rebeldia faz você andar sozinho. Rebeldia faz viver por conta própria. Rebeldia faz viver perversamente. E é o que eu mais tenho visto. Eu tenho conversado com o Senhor por causa da rebeldia. Por mais que a gente aponte uma vida ruim, de pecado, de traição, de baixa vivência com o outro, rebeldia. Já disse para ele, cara, como é que é viver com essas duas mulheres há 14 anos? A tua rebeldia vai te levar você para o buraco. Rebeldia. E está levando para o buraco. Essa semana ele disse para mim, sabe que eu já pensei até me matar? Eu falei, isso é rebeldia. Isso é viver no pecado. Andar por conta própria. Eu dou conta. Dá conta nada. Rebeldia é ir contra o propósito de Deus, com a intenção clara de desobedecer. Eu não vou seguir esse daqui que está na Bíblia, não. Para quê? Eu não vou seguir esses princípios. Para quê? Isso é rebeldia. Rebeldia, queridos, rebeldia afasta você de Deus. E ficar afastado de Deus é viver problemas na vida. Rebeldia é escolher viver no pecado, distante de Deus. Conheço um cidadão que por causa da rebeldia adoeceu a mulher, adoeceu a família, adoeceu todo mundo. Até que perdeu alguém do contexto familiar bem próximo, para que ele parasse e começasse a olhar o estrago que ele fez na vida familiar. Rebeldia. Como é possível, a pergunta que ficou no meu coração é, como é possível para alguém que experimentou a graça salvadora de Jesus se tornar rebelde à comunhão com Deus? Como é possível? Como é possível alguém que experimentou a graça salvadora de Jesus se tornar rebelde a viver em comunhão com Deus? O terceiro tópico que o Espírito Santo falou no meu coração foi mortos que vivem de acordo com os desejos da sua vontade. Eu quebro minha comunhão com Deus porque eu quero viver com a minha vontade, debaixo da minha vontade. Mortos que vivem no desejo da sua vontade são aqueles que se rendem aos desejos, como ele diz aqui, dirigidos por uma mente carnal, uma mente que escraviza. Nós vivemos numa sociedade em que se estimula ao individualismo, que se estimula a fazer as coisas pela sua própria vontade, que o que é importante é ser feliz. Não, o que eu quero mais é ser feliz, mas não conhece o conceito de felicidade. Eu li uma frase que dizia assim, o homem é o que é, as coisas estão como estão porque o homem não teve tempo para avançar e se aperfeiçoar. Uma bobagem. Nós só avançamos, só nos aperfeiçoamos em Cristo Jesus. Conheço religiosos que... Conheço um que sexta-feira, 5 horas da tarde, ele não está mais para nada. Para nada. Nem para receber um telefonema teu. Mas o que ele faz com a família é um desastre. Religioso.
religioso. Está cheio. A Bíblia ela é realista. E a Bíblia fala que o homem é um tolo. O Salmo de número 14, verso 11, diz assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm se corrompido, fizeram-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Veja as consequências danosas para quem age com tolice nas coisas de Deus. O Salmo mostra o quê? O desastre de quem faz a afirmação. Ele se corrompe. A pessoa se corrompe, diz assim, tem se corrompido. Tiago 1,16, aliás, Tito 1,16 diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, sendo desobedientes e reprovados em toda boa obra. Corrompidos. A língua pode dizer que conhece a Deus, mas a vida, a conduta, estão negando que o conhecem, tornam-se abomináveis, não faz o bem, e se faz o bem é para chamar a atenção dos outros, para chamar a Globo e mostrar que está fazendo beneficência. Caramba, se parar aí a gente está perdido, né? Você não precisa viver na condição de morto. Salvação sem Cristo no centro não existe. Grave isso. Salvação sem Cristo centralizado na sua vida não existe. Ou Cristo está centralizado ou não está. Por isso que ele disse: eu sou a videira verdadeira, todo ramo que está em mim, centralizado em mim, esse dá fruto. Aquele que não está centralizado em mim, que não está fixado em mim, enxertado em mim, não tem jeito. Salvação sem Cristo não existe. É interessante, se você pegar a carta aos Efésios e com carinho você pegar e for marcando, e eu fiz isso, você vai pegar nos primeiros 14 versículos do capítulo 1. Sabe quantas vezes Paulo se refere a Cristo, a Jesus Cristo, usando ele, nele, Jesus Cristo, Cristo? Sabe quantas vezes? Em 14 versículos, 15 vezes. 15 vezes ele cita, ele faz menção de Jesus Cristo, usando ele, nele, por ele. O que significa isto? Só há um caminho para não viver em estado de morte. Só Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não for central em minha vida e na sua vida, nós não temos o direito de sermos chamados de cristãos. Se Jesus Cristo não for central na minha vida e na sua vida, nenhum de nós tem o direito de sermos cristãos. E com isso eu fiquei pensando sobre salvação. E 3 coisas me veio a mim. O Espírito Santo falou 3 coisas. A primeira coisa, você é salvo, você aceita Jesus, e a primeira coisa que tem que acontecer na tua vida é quando você deixa de servir outros deuses. Quero ilustrar com Abraão. Abraão deixou aqui, que lugar? O Ur dos Caldeus, paganismo. Ele conheceu o Senhor e tomou uma decisão, abandonou os deuses, os falsos deuses, e foi servir ao Senhor numa terra que não conhecia, para servir ao Senhor. Outra ilustração é o apóstolo Paulo. Paulo, religioso, servia a outros deuses e matava, até que ele conhece o Senhor
E aí ele muda a vida. Êxodo 20, versos 3 e 4 diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, e não prestará culto a elas. Ah, mas é uma lembrança. Mentira, isso é engano de Satanás. É engano de Satanás, é mentira. Ele diz: não terás, não tenha, não pense nisso, porque se você serve a Deus, se você colocou Jesus Cristo na tua vida, a primeira coisa é abandonar ídolos, deuses na tua vida. É fazer uma varredura e tirar esses deuses. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você entrega o seu eu por completo ao Senhor. Tem muita gente que deixa de servir outros deuses, mas não entrega o eu ao Senhor. A segunda coisa na salvação em Cristo Jesus é quando eu entrego o meu eu por completo ao Senhor. Senhor, está aqui o meu eu. Voltamos a Abraão. Abraão está lá peregrinando, Deus fez uma promessa, eu vou te dar um filho e tal, e lá Deus chega num ponto e diz assim: agora, cara, eu quero que você pegue esse teu filho, vai lá no monte e sacrifique teu filho lá no monte. Abraão, a Bíblia não fala, mas Abraão não abriu a boca. Ele pega aquele garoto e leva, disposto a sacrificar, matando o seu próprio eu. Deus é mais precioso para mim. Mesmo Paulo, quando ele cai, ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Por isso que eu li Lucas 14, 33, assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar é abrir mão de tudo por Cristo. Paulo abriu mão de tudo por Cristo. Abraão disse: se for preciso, eu abro mão do meu filho, do meu único filho, por Cristo. Você faria isso? O que você tem feito? Esse é o segundo aspecto. Primeiro aspecto, se libertar dos deuses. Deuses, criamos deuses na nossa vida que impedem o nosso crescimento. Se você tem Jesus como sendo a tua vida, então, parabéns, você se libertou dos deuses. Mas e o teu eu? Você entregou ao Senhor? E o terceiro aspecto, e às vezes nós ficamos no primeiro e segundo, mas o terceiro a gente se olvida. O terceiro aspecto que eu aprendi foi quando você está plenamente alinhado ao propósito de Jesus. Jesus tinha um propósito quando veio para cá, ele foi para a cruz. Abraão, Deus fez uma promessa para ele: você vai ser pai de muitos povos, e serão benditas todas as nações. E quando você lê lá em Hebreus capítulo 11, você vê que coisa extraordinária. Hoje nós somos gratos a Abraão porque ele confiou em Deus. Ele confiou, estava alinhado ao propósito de Deus. Deus disse para ele: você vai ser pai de muitas nações, de uma nação numerosa, e a sua vida de fé vai projetar até lá na frente, nações, povos e mais povos. E ele confiou nisso, alinhado ao propósito de Deus. Alinhado ao propósito de Deus. Paulo estava tão alinhado ao propósito de Deus, que estava disposto a levar o Evangelho para tudo quanto é lado.
Não estava importando se a vida dele fosse sacrificada, se não fosse, se ele fosse morto, se não fosse, se ele estava sendo perseguido ou não estava. Ele queria levar o evangelho, não importa como. Estava naquele navio, numa turbulência tremenda, uma tempestade enorme, e o que ele está falando para aquela gente? Olha, o Deus que eu sirvo falou comigo nessa noite, tenham calma, reanimem. Propósito de Deus. Por isso que ele escreveu em Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda, por Cristo. E na verdade também tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Eu quero perder tudo, mas eu quero ter conhecimento de Cristo. Eu quero perder tudo, mas conhecer Jesus cada dia mais. E ele diz, meu Senhor, pelo qual sofri, a perder todas essas coisas e as considero. Que coisas é essa? Aquela vida que ele tinha, sabe, posição, graduado, um cara bambambam no seu tempo. Eu considero perda todas essas coisas e considero como esterco, sabe? Como esterco, coisa que não está lá. Para quê? Para ganhar Cristo. O que Paulo está falando para mim e para você, que Paulo desejava ter mais familiaridade com Cristo. Meu irmão, minha irmã, você tem esse desejo de ter familiaridade com Jesus? Você já deixou de servir outros deuses ou a deuses em sua vida? Você já sacrificou o seu eu ou ele ainda está governando a sua vida? Você está alinhado com o propósito de Jesus ou não está disposto a andar com ele? Queridos, se não houver arrependimento, não haverá luz na sua vida. Redenção é para que haja luz na vida. E Deus deseja tirar da tua vida tudo aquilo que possa estar sendo um impedimento para que você viva abundantemente na presença dEle. Desejar Deus. Como você deseja? Uma das coisas que mais me impacta quando eu ouço um testemunho de pessoas que passaram pelo Covid, é a questão de respirar, ter o ar. Não esqueço um senhorzinho quando ele saiu e disse, caramba, eu tinha o ar e nunca dei valor para aquilo que eu respirava. Eu buscava o ar e não achava. Que preciosidade. Será que nós temos essa consciência dessa preciosidade que é buscar esse ar, que é estar na presença de Deus? Como aquele discípulo do monge que está lá querendo o ar, querendo buscar o ar. E quando ele sai, ele disse assim, um dia que você tivesse desejo, da mesma forma que você desejou encher seu pulmão de ar, quando você tiver esse desejo de Deus, você vai encontrá-lo. Esse é o Deus que está querendo que você se aproxime dele. Ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que você viva com ele, na dependência dele, não como um morto, mas como vivo, para a glória dele. Você foi feito para ser louvor e glória da graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe ricamente. Que você possa refletir profundamente nisso que compartilhamos nessa noite. Eu espero que você receba essa palavra que veio do céu. Deus falou comigo essa semana inteira nesse texto. E eu fiquei tão incomodado, falei, mas Deus, espera aí. E Deus falou, cara, você precisa falar disso. Você precisa falar disso. Eu tenho visto muita gente morta.
Conheci um senhorzinho, acho que já até contei isso. Senhorzinho bacana, mas com uma vida tão ruim. Falava de Jesus para as pessoas, falava que Jesus é o Senhor, é o Salvador, falava de coisas maravilhosas, tem os filhos todos na igreja, mas ele com uma vida de religioso. Apenas e tão somente religioso. Jesus tem que ser o centro da tua vida. Jesus tem que ser tudo em tua vida. Jesus tem que ser o começo, o meio e o fim na tua vida. Ele não pode estar alienado. Ele tem que estar lá. Toma essa decisão de dizer: Deus, eu quero estar alinhado. Eu quero abrir mão dos deuses que porventura eu tenho. Se eu tiver, Pai, revela para mim. Quero render o meu eu, entregar o meu eu no teu altar. E quero também estar alinhado ao teu propósito, ao teu serviço. Faça isso. Enquanto o grupo canta, entrega isso ao Senhor. É incrível, né? Como o Senhor fala conosco, a gente, né, Fernando, né, Júnior? A gente tem falado sobre isso, que o pastor pregou desde manhã, pastor, na devocional dos jovens. Falamos o quanto Deus é bom na vida da gente, e a gente se apega a coisas pequenas, né, e esquece e deixa para trás a grandiosidade de Deus. E o pastor contou a história, né, sobre buscar respirar, né. Eu queria esclarecer, já me perguntaram isso, se nós combinamos alguma coisa com o pastor sobre os louvores. Nós não combinamos nada, né, pastor? Nós não combinamos nada. E essa música chama Enquanto Eu Respirar. Lembrar também, se alguém tiver dízimo, né, pastor? Esteja aqui presente, pode trazer aqui à frente enquanto cantamos. Amém? Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor.
É interessante, né? As músicas são muito bacanas. Hoje de manhã, logo que eu acordo cedo, já ligo o computador, vou ouvir música, né? Música faz bem ao coração. E é interessante porque blessing, ou bênção, né, em português, eu ouvi não sei em quantos idiomas. Ouvi do Zimbábue, ouvi da Nigéria, ouvi da Espanha, ouvi do povo do Canadá. Eu fiquei pensando, a pandemia fez o povo buscar ouvir as bênçãos de Deus, cada um na sua língua, né? América do Sul, os países que falam hispano, impressionante. Outra música que se ouve muito é Waymaker, Deus está fazendo. O povo está ouvindo, sabe por quê? Há um buraco no coração do homem. Ele está voltando, as igrejas, Deus está usando isso e o povo está voltando, sabe, buscando essa bênção, né? E é tão bacana, tão legal quando a gente começa a ouvir e a gente deixa o coração da gente ser inundado por essa presença. Eu convido você a ouvir mais, sabe, deixar Deus falar ao seu coração através dos louvores, tantos louvores lindos como esse, e a gente permitir que Deus fale ao nosso coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor tem falado com a gente. Eu quero pedir em especial a Deus pelos meus queridos que estão passando momentos difíceis, cito o Emerson, a Suzana, que o Senhor os abençoe, que o Senhor coloque a tua mão sobre eles, guardando, protegendo, que eles possam se restabelecer plenamente, ó Deus. Igualmente o pai do Emerson, se for para a glória do Senhor,
Aqueles outros irmãos que às vezes nem sabemos pelo que estão passando, eu peço uma intervenção do Teu Espírito na vida de cada um. Pai, eu clamo em nome de Jesus por uma visitação profunda e maravilhosa em cada lar que está nos assistindo nessa noite. Que o Senhor esteja abençoando, derramando Tua graça, Tua bondade, que a unção do Teu Espírito seja tão presente e que haja um desejo profundo de cada um de nós de estarmos mergulhados, termos Jesus como centro da nossa vida. Fazemos tudo como para Ele, por Ele, para Ele, Senhor. Ó Deus, abençoa. Pai, erga uma cerca de proteção ao nosso redor, para que estejamos firmados no Senhor e na Tua palavra, palavra poderosa, e buscarmos sempre o Teu reino, para que possamos anunciar as grandezas do Senhor até aquele dia, quando Ele voltar. E que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo o Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre a tua vida, hoje e todos os dias até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tenha uma boa noite, meu amado, em casa, sabe? Feliz. Domingo que vem espero vê-los também aqui com a gente. Deus abençoe. Vão em paz.